Além do trânsito, outra grande fonte de poluição sonora na atualidade é a aviação. O som produzido por uma turbina de avião pode chegar a mais de 115 decibéis. O máximo que você pode ficar exposto sem que haja uma lesão é no máximo 4 minutos. Por isso é necessário o uso de equipamento de proteção em profissões como as de gráficos e pessoas que trabalham nas pistas dos aeroportos. Então existem várias profissões que há a obrigatoriedade do uso nós chamamos do EPI, que é equipamento de proteção individual, principalmente para proteger o ouvido. Dentre elas são os profissionais da metalurgia, da siderurgia, as pessoas que trabalham em indústrias que são muito barulhentas, como as gráficas, como as empacotadeiras, as injetoras de plástico. Essas são aquelas que são comuns à utilização do aparelho de proteção individual e são normatizadas pelo Ministério do Trabalho. Porém, existem várias outras profissões que o nível de ruído é muito alto e que não tem proteção. Por exemplo, cabeleireiros e barbeiros. Temos vários tipos de EPI. Nós temos desde aquele que se coloca dentro do conduto, que é a espuminha, até aqueles tipo concha, como se fossem os headsets grandes. Então vai variar de acordo com o nível de exposição ao ruído. Então o médico do trabalho ele vai ao local, ele avalia qual é a intensidade da exposição sonora, tanto quanto ao volume do som quanto à duração. E a partir disso ele faz os cálculos e utiliza e designa qual é o melhor aparelho para essa proteção. Nunca o isolamento ele é 100%. Então você tem aparelhos que eles fazem filtros, eles cortam, por exemplo, 15 decibéis, 20 decibéis, 30, 45. Então o médico do trabalho ele vai fazer o cálculo para fazer com que, dependendo do aparelho utilizado, haja redução para níveis aceitáveis. Lógico, quanto maior o isolamento que aquele aparelho dá, mais caro ele é. Nossa equipe conversou com pessoas que vivem nas proximidades de aeroportos e, em alguns casos, nos surpreenderam as respostas. Muitas delas disseram estarem acostumadas com a barulheira. Eu não sinto problema do barulho, nenhum problema. Sim, porque você fica irritado, né? Você se irrita mesmo, muito barulho, avião, carro, moto. Principalmente nessa área, né? É toda hora, sim. O tempo todo. A gente acostuma, como eu moro aqui desde pequeno, eu acostumo. Confesso que às vezes incomoda, porque às vezes eles passam do horário previsto por lei, que é 11 horas, tal, às vezes eles passam um pouquinho. Incomoda. Sexta-feira à noite levanta muito voo e domingo também volta muita gente, então incomoda um pouquinho, mas nada que a gente já não esteja acostumado. A gente chega cansado, estressado, querendo dormir, não tem paciência para nada, fica irritado. As pessoas realmente acostumam ao barulho, mas isso não significa que elas não estão sendo lesadas. Então você pode se adaptar ao ruído intenso, mas esse ruído pode estar lesando. O problema é que o ruído excessivo, tanto em quantidade quanto em intensidade, a médio e longo prazo vai lesando as células do ouvido e vai dando uma doença chamada PAIR, que é perda auditiva induzida pelo ruído. Então o som é uma onda mecânica. Quando o som ele atinge o pavilhão auditivo, ele faz com que a onda mecânica entre no conduto auditivo externo e movimente a membrana timpânica. A membrana timpânica se assemelha muito a uma pele de um surdo, a pele de um tamborim. Ela vibra. A vibração da membrana timpânica transmite essa força para o osso do martelo, da bigorna e do estribo. Os três vão atuar juntos, amplificando essa informação mecânica e a transmitindo para a cóclea, que é esse caracol aonde vai ter a transformação da onda mecânica em impulso elétrico que vai subir pelo nervo coclear. Esse impulso elétrico sobe pelo nervo coclear em direção ao cérebro e nas áreas auditivas eu tenho a captação do som. Ultimamente, as nossas cidades estão se tornando cada vez mais poluídas quanto às questões auditivas. Então, nós temos todos os veículos, automotores, ônibus, caminhão, metrô, carro, principalmente motocicletas. Além da perda auditiva, que ela é lenta e progressiva, o paciente começa a ter dificuldade para entender o que é dito. Então ele perde a discriminação auditiva, confunde palavras, por exemplo, bola com bala, coca com caco. Costuma ter zumbido, então um zumbido, um barulhinho, um chiado, também costumam ver muito associados.
Às vezes, o que é música para ouvidos de uns é considerado poluição sonora para ouvidos de outros. Mas isso depende muito do gosto, do costume, da cultura e principalmente do volume. Mas será que qualquer tipo de som é considerado poluição sonora? Bem, aqui na Som Puro Estúdios, nós temos 2 tipos de áudio que nós trabalhamos. Um que é de pós-produção, de sonorização, que é um trabalho específico para as emissoras da Boa Vontade, que é rádio, televisão, internet, que aí você trabalha com tratamento de áudio e finalização. Então, você recebe um áudio já captado, né? E você tem o trabalho de deixá-lo melhor. E os ambientes são muitos. Ambiente externo, rua e tudo mais, como ambientes internos, mas que acusticamente não são preparados para uma captação sensível. Então, você faz um trabalho de tratamento de áudio e você tem a parte de sonorização. A outra parte são as produções musicais, as produções feitas dentro da gravadora, que acontecem já com um estúdio acusticamente tratado para esse tipo de trabalho de áudio. Então nós temos microfones mais sensíveis que podem registrar mais frequências, então é uma captação mais delicada. Só que nós não estamos falando mais de tratamento, nós estamos falando de uma captação acusticamente preparada para uma finalização de um produto, de um CD, de um DVD. Então são esses 2 extremos, tratamento de áudio e áudio acusticamente tratado para uma finalização perfeita. É meio padrão em estúdios que trabalham com mixagem, gravação, masterização, estúdios de áudio mesmo, você ter um limite sem que afete, sem que comprometa, né, a nossa audição de 80 a 85 decibéis. Então, você trabalhando dentro desses decibéis, você acaba não afetando. A gente acaba mexendo muito por períodos que costumam ser de 6 horas. Então imagina 6 horas você ficar escutando 85 decibéis. Mais que isso, acaba já afetando os tímpanos, a nossa audição. Então acaba sendo perigoso. Quando a gente mexe com TV, a gente tem 2 tipos de problema. Ou é problema de cabo, né, chiado de cabo, ou é poluição sonora mesmo de ambiente. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo de uma poluição que foi feita por cabo, né? Um chiado de cabo onde a gente teve que tratar. O bullying você vai encontrar a definição de bullying em livros de na tá vendo na aí que tá bem chiado, geral, né? Algumas padronizações do que é o bullying. Você vê que só colocando um plugin que faz esse tipo de tratamento a gente já consegue amenizar bastante. Uma agressão verbal com ou chiado, não verbal de forma intencional e sem o chiado. De tal forma isso acontece diversas vezes, diariamente em televisão, para justamente a pessoa que está assistindo em casa não tenha essa poluição sonora. Além de incomodar, vai fazer a pessoa mudar de canal rapidamente, faz com que a voz esteja mais definida dentro de casa, lógico, né? Bem, se tratando de música, nós com certeza sabemos que qualquer música num volume extremamente alto, isso já afeta o ouvido. Eu acho que todo mundo consegue sentir isso, né? Mas existem algumas definições, alguns conceitos dentro de cada estilo, tanto de elementos musicais como de próprio volume de audição, que nós podemos ilustrar que faz a diferença. Então, as músicas como mais populares, que são mais agitadas, a gente tende a tomar mais cuidado com esses volumes. Mas, logicamente, tanto numa música pesada como rock, uma música de cinema, numa música clássica, numa bossa nova, em soul, em reggae, se você escutar tudo alto, faz mal ao ouvido. E aí é um aspecto científico, não é um aspecto nem emocional, intuitivo, no caso musical. Mas também é importante que nós analisemos conceitos musicais, os elementos musicais, como eles funcionam com o nosso corpo, porque isso gera também consequências emocionais que podem gerar poluições de comportamento, né? Isso é importante a gente analisar. Então, uma música com ritmo e harmonia mais agressiva, mais dinâmica, com certeza ela tem uma pressão sonora maior, né? Então, isso você tem que ter mais cuidado. A sociedade escuta cada vez mais em fones de ouvido, para onde vai, isso com certeza tende a afetar os tímpanos, né? Bem, agora que já entendemos tudo sobre som e poluição sonora, confira agora algumas dicas.
escute música num volume de baixo para médio. Escute MP3 Player, iPod num volume mais baixo. Não grite em locais fechados. Evite locais com aglomeração de pessoas conversando. Fique longe das caixas acústicas em shows. Evite o excesso de buzinas no trânsito. Quem souber entrar no silêncio, fará surgir de dentro de si todas as riquezas que o mundo não lhe pode oferecer. A começar pela paz de espírito que Deus nos prometeu e que ninguém, além dele, pode nos proporcionar integralmente, porque nem a conhece ainda.